preocupante também, eu tô achando um pouco o futebol do Flamengo, hein? O Flamengo ganhou. O jogo foi horroroso. Ganhamos, pô. Ganhamos por causa do Carolino. Carolino é o cara. Que Carolino? Carolino é o Léo Pereira. Léo Pereira tá saindo com a Caroline. Tá com a Caroline, que era namorada do Militão. Se é lá do zagueiro do Real, pode ser do zagueiro do Mengão. Esse é o negócio. Que beleza. Não. E aí o Carolino... fofoquinha. Carolino, como ele está sendo chamado, Gabigol chamou assim o Léo Pereira e o apelido pegou, fez o gol da vitória hoje, no último minuto, com Caroline no Maraca. Olha isso. Isso é um prato cheio pro Vampeta. Sim. Vampeta Léo Dias deve estar eufórico hoje. Agora falando sinceramente, sem a zoeira, é o único que tá se salvando nesse time do Flamengo, junto com o Pulgar. O Pulgar há muito tempo tá jogando muita bola. Léo Pereira tá jogando muito, muito mesmo. Só que o Flamengo não tá jogando nada. É um time burocrático, é um ataque lento, tá prejudicando alguns jogadores pelo posicionamento. O De La Cruz, pra mim, é um deles. O De La Cruz não tá conseguindo jogar. Pedro não tá jogando nada. Aí falam que o Gabigol tá em má fase. E o Pedro também tá. Eu acho o Gabigol em má fase melhor do que Pedro em má fase. Cebolinha. Nunca que eu boto o Bruno Henrique no banco pra jogar o Cebolinha pelo que ele tá jogando. Tem uns lampejos, tudo bem. Mas, é um Flamengo que preocupa. Bruno Prado, Fábio Piperno. O time não jogou bem ainda na temporada, é um comecinho, claro. É um time que pelo menos está mais seguro na defesa, né? Não tomou gol do Vasco, não tomou gol do Botafogo. O Vasco mas hoje teve por um milagre do Rossi. O Rossi não tá agarrando nada. Contra o Vasco, o próprio Léo Pereira salvou. Assim, não é que não tá tomando susto, né? Não tá tomando gol, mas ainda não é uma defesa que não toma susto. Ofensivamente, realmente o time não tá bem. É um time que tem 4 bons jogadores de meio campo, mas ainda tá muito lento, né? Para chegar do meio campo ao ataque, ainda tá muito lento. Pode, claro que tem potencial para crescer bastante, porque tem muito jogador bom e o técnico é bom também. Então dá para o Flamengo crescer e acho que vai crescer. Mas por enquanto ainda é um time que, principalmente para criar, está com bastante dificuldade. É um time que ainda não consegue criar tanta oportunidade, não consegue pressionar tanto seus adversários. Mas eu acho que tem um potencial grande aí. Acho que é um time que vai crescer ao longo da temporada, como todos os times que têm alguma qualidade vão crescer. Ainda é um começo, mas é um Flamengo que vem muito o acúmulo do ano passado, né? Então tá todo mundo mais ansioso, esperando que o time jogue muito bem já de cara. Deve crescer, mas até agora realmente os jogos mais importantes, ofensivamente principalmente, é um time que está sofrendo bastante para criar oportunidade. Fábio Piperno, falando um pouquinho desse Flamengo do Tite, já mandei pro nosso PH os stories da Caroline. Pra gente botar aqui no ar. Mas você também tá candinho. É lógico. Hoje eu vou ser igual o velho Vamp. Carolino merece. Pô, Carolino fez o gol. No minuto final, Caroline tava na arquibancada. Vamos botar os stories aí do nosso Dom Juan, rubro-negro. É mesmo, é Dom Juan agora. Dom Juan, rubro-negro. Ela era namorada do Militão. É a mãe do mãe filho do filho dele. Militão. Eu acho que eu ouvi qualquer coisa. Fábio Piperno, antes de irmos para a sessão Léo Dias e Vampeta, por favor, o Flamengo atual, para mim, é bem decepcionante, hein? Eu tava esperando um começo a trabalho do Tite, pré-temporada. O Flamengo não tá jogando nada. Eu vou ser coerente com o que eu sempre falo. Nesse momento do ano, eu ainda não espero grande coisa de ninguém. E quando alguém sai aí atropelando, confesso para você que eu fico com o pé atrás. Tudo bem, pode esperar alguma atuação individual um pouco melhor, mas eu acho que ainda é um momento de ajuste. O Tite está encaixando, por exemplo, o De La Cruz, precisa, de fato, arrumar um posicionamento para ele, enfim, definir quais... A divisão de funções entre ele e o Arrascaeta, por exemplo. Então, para mim, não tem nada de anormal nesse momento do Flamengo agora. O importante não é o Flamengo arrebentar agora, não. O importante é daqui um mês e meio, quando a coisa afunilar, o Flamengo começar a jogar bem. Então, para mim, tá tranquilo.
Mas você acha decepcionante o futebol que o Flamengo vem mostrando? Não, tudo bem. É ruim? O Flamengo tá jogando mal na temporada? Tá jogando mal e eu não esperava que fosse jogar muita coisa. Pelo momento do ano. Repito isso todo o começo de ano. E veja, o ano passado, teve alguém, o Palmeiras nos 3 primeiros jogos fez 1 gol. Aí teve alguém que arrumou uma estatística aí dizendo que, desde 1900 e Romeu Pelliciari, o Palmeiras não fazia tão poucos gols nos 3 primeiros jogos do ano. Eu falei, grande coisa essa estatística. Não vamos chegar no Flamengo agora. Calma, torcedor, calma. Acho que o Flamengo foi fazer uma boa pré-temporada fora. O Flamengo fez um clássico domingo, outro clássico hoje e vai se acertar. Agora, Flávio, a gente sabe que o Tite começa seus times pela defesa. Isso. Sempre. Ele tenta fazer uma defesa equilibrada para depois haver uma evolução. O Flamengo, desde 2019, ele vem tendo um formato, um perfil de jogo ofensivo, toque de bola, muitas vezes o futebol bonito. Você acha que vai mudar isso? Você acha que o Tite vai querer um futebol burocrático de resultado pro ano inteiro? Ou você acha que isso pode melhorar? Ele vai estabilizar a defesa, mas depois também fazer um bom ataque. Porque tem muita gente braba que ele tá comprometendo um pouco o De La Cruz por não estar jogando na sua posição. Eu acho que ele vai fazer o que tem feito nos últimos tempos. Ele vai estabilizar a defesa e depois vai soltar o time. E os times do Tite, essa é uma imagem que ele tinha lá atrás, mas desde aquele Corinthians campeão do mundo, a visão de jogo do Tite mudou muito. Não dá pra dizer que a seleção brasileira que disputou as 2 últimas Copas era uma seleção defensiva. Não era. Até pelo contrário. Às vezes até se expunha demais. Então acho que é um momento realmente de preparação do time, de alinhamento do sistema defensivo, de achar posicionamento pro De La Cruz, sim. Acho que é isso mesmo que vai ser feito. E a partir daí o time vai se soltar. Eu acho que é por aí. Eu não vejo o Flamengo com muita preocupação, não. Acho que tá dentro do processo. Eu vejo com preocupação pelo que foi o ano passado. O ano passado era um time apático, era um time sem vontade, era um time que jogava mal. A preocupação do torcedor é que esse time continue jogando mal esse ano. Eu não acredito nisso. Eu acho que não. Se muda e muda rápido. Também, eu acho. Sei lá, quantos jogos o Flamengo fez com o time principal até agora? 7, 8 jogos? Menos. Não, menos. Uns 5 jogos, eu acho. É muito cedo. Tá cedo pra Aí nem a ideia de jogo ficou clara ainda para os jogadores. Acho que é muito cedo. E esse fator, alguém falou, acho que foi você mesmo. Achar um posicionamento pro De La Cruz. Que esse vai ser o jogador que vai ser o cara, né, do giro, do ritmo de jogo do Flamengo. Tá achando esse posicionamento. Daqui a pouco. Divisão de funções entre o Arrascaeta e ele. Isso que falta encaixar, mas isso vai acabar encaixando. Pra vocês, pra mim, o time é De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Tite tá fazendo De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Pra vocês. Putz, eu ainda tenho muita... Na minha cabeça tá muito ainda Gabigol e Pedro, né? Eu sei que é difícil. Mas também vai abrir mão de um cara pelo lado. Eu ainda vejo o time com 3 atacantes. Ainda vejo Gabigol, Cebolinha e... Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Mas aí precisa ver posicionamento. Precisa ver. Mas que na maioria dos jogos o time do Flamengo vai jogar com 3 atacantes. Eu acho que não. Eu te digo que é impossível e eu aposto com você. Não. Eu duvido que o Tite vai botar De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Eu duvido. Acho que em muitos jogos que ele vai fazer isso. Mas tem jogos estratégicos. Você fazer isso, por exemplo, contra o Palmeiras né? Fazer isso contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Tem alguns jogos que são meio estratégicos. Mas acho que em boa parte dos jogos ele pode usar esse sistema assim. Não sei, mas é palpite, só palpite. Ele tem um material humano muito bom na mão, né? Então ele vai ter que trabalhar esse material humano. Vai ter que achar lugar para todo mundo. Pra você, Bruninho. Não, eu gosto mais do Gabigol do que do Pedro. É um gosto pessoal. Mas o Gabigol tem que se ajudar um pouco também, né? Isso que tá complicado. Hoje ele entrou só aos 81. Ele entrou já perto do final. No fim de semana ele entrou, perdeu o pênalti. Assim, ele tem que se ajudar. Se ele estiver bem, eu jogaria com ele. Eu gosto muito. Eu acho um cara super decisivo, gosto bastante. Mas dá pra entender que ele está no banco. Ele não tá se ajudando muito. Mas no gosto pessoal, eu gosto mais do Gabigol. Botaria Bruno Henrique ou Cebolinha? É duro também. Por enquanto, Cebolinha, mas o Bruno, ele é um cara que também tem potencial para jogar bem. O Cebolinha ele começou muito bem o ano, então acho que ele ainda merece um crédito aí.
eu jogaria com o Cebolinha ainda, mas também é uma posição que pode se abrir. E o Bruno é muito bom. Piperno. Eu jogaria hoje, eu jogaria com o Bruno Henrique e o Pedro. Agora, eu gostaria de ver em algum momento o Gabigol voltando a jogar um pouco mais pelo lado. Ele pode jogar com o central. Ele fez isso em começo de carreira, inclusive com o Ricardo Oliveira. É questão do técnico conversar e falar, olha, a vaga para você é essa. Se você quiser brigar para jogar no meio, a briga é muito mais difícil. Mas, em compensação, acho que vale a pena tentar jogar o Gabriel saindo mais da área com o centroavante mais fixo. Eu faria, pelo menos, uma tentativa em relação a isso. Até o Gabigol, fez uma postagem, eu tava vendo aqui, que fase, meu menino. Ele abraçando o Léo Pereira. Léo Pereira realmente, cara, ele tá jogando muita bola mesmo, o Léo Pereira. E hoje o Dorival tava no Maracanã. É um bom jogo pra mostrar serviço. Foi um jogo horroroso. Divulgou reformulação, mudança no departamento de futebol do Flamengo. Presta atenção. Luiz Carlos de Azevedo, que se destacou como gerente da base, assume o cargo de gerente do futebol profissional, ou seja, ele entra na vaga do Fabinho, que foi para o Corinthians. As gerências de transição, mercado e de futebol da base serão unificadas e serão comandadas por Carlos Noval, que é um baita profissional, sempre se destacou em categoria de base, eu acho que ele nunca deveria ter saído, é um cara que trabalha muito bem com categoria de base. Nesse ponto aí, acho que o Flamengo foi muito bem, acho que a decisão do presidente Rodolfo Landim foi correta em manter o Carlos Noval. Agora a mudança, Gabriel Skinner, supervisor de futebol entre 2019 e 2024, deixou o clube no processo de reestruturação, ou seja, demitido. Não vai ter ninguém para supervisor? Tem sim, Marcinho, é como ele é chamado internamente lá no Flamengo. Márcio, ele continua sendo supervisor, na verdade tinha o Skinner e tinha o Márcio também, que praticamente faziam a mesma função. Mas confesso para vocês, agora é resenha de bastidor de Flamengo. A saída do Gabriel Skinner pega muita gente de surpresa, porque no entendimento das pessoas que vivem o dia a dia do Flamengo, agora o Marcos Braz está mais fortalecido ainda no dia a dia. Muita gente achava que a relação Skinner e Braz não era das melhores, por conta da relação próxima do Skinner com o BAP. Então muita gente imaginava que a relação não era muito próxima, enfim. E não era das melhores não, era uma relação extremamente profissional, ponto e acabou. Não era uma relação tipo Braz e Fabinho, sabe? Que era algo muito próximo. Braz e Bruno Spindel. Até porque Braz e Bruno Spindel, essa relação tem que ser muito próxima. Os dois têm que falar a mesma língua sempre. Agora, Braz e Skinner não era muito próxima, muito pelo contrário, uma relação extremamente profissional. Nessas mudanças aí, eu vejo o Marcos Braz extremamente fortalecido no dia a dia do Flamengo e o BAP enfraquecido. Inclusive, muita gente nos corredores da Gávea apostam dinheiro até que o BAP será candidato à presidência do Flamengo na eleição desse ano. Eu confesso para vocês que eu até acredito, mas estou curioso para ver qual será a postura do presidente Rodolfo Landim em relação a isso. Porque ele prometeu ao Rodrigo Dunsch, que é atual VP jurídico e geral do Flamengo, que o Rodrigo Dunsch seria o candidato da situação quando ele, Landim, não pudesse mais se candidatar. A ver, o que eu posso garantir para vocês é que os bastidores do Flamengo esse ano prometem. E a situação piora se a bola dentro de campo não entrar. E aí a cobrança vai ser muito maior. Mas vamos falar de eleição depois e agora vamos falar de Everton Cebolinha. O jogador vive grande fase com a camisa do Flamengo, completou 100 jogos com a camisa do Flamengo diante do Botafogo e, por conta disso, ele bateu uma meta estabelecida no contrato entre Flamengo e Benfica, que se ele disputasse 100 jogos com a camisa do Flamengo até dezembro de 2025, o Flamengo teria que dar um valor a mais ao Benfica por conta dessa meta. Só recapitulando qual foi a operação envolvendo Everton Cebolinha entre Flamengo e Benfica. O Flamengo pagou ao Benfica 13 milhões e meio de euros
esse valor foi parcelado em 8 parcelas, beleza. Metas que podiam fazer a operação chegar a 16 milhões de euros, vamos lá. Título de Copa do Brasil, título de Libertadores e título Brasileirão. Isso aí já bateu, tá? Era um limite ali, não quer dizer que sempre que o Flamengo ganhar um desses títulos vai ter que dar algo pro Benfica, não, tinha um limite, tá bom? Era 500 mil por cada título e o Flamengo já pagou. E aí a última meta era, se ficar no Flamengo até dezembro de 2025 e bater ali 100 jogos. E ele bateu até bem antes, né? Estamos em fevereiro de 2024 e agora o Flamengo vai pagar ao Benfica 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais, bota aí um pouco mais de 8 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. Não tem jeito. Metas são metas. A dúvida era quando iria bater, se batesse, né? Ele poderia, enfim, deixar o Flamengo, não render, mas está rendendo, está jogando um bom futebol em 2024 e bateu a meta aí de 100 jogos com a camisa do Flamengo. O Flamengo, portanto, dará mais uma grana ao Benfica por conta dessa negociação. Vene, tem mais metas? Não tem, agora acabou, enfim. O Flamengo futuramente não vai pagar mais nada ao Benfica por conta do Everton Cebolinha. Para finalizar nosso vídeo, galera, De La Cruz é dúvida para o jogo desse sábado, tá? Um jogo atrasado do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Ele é dúvida por conta de um problema no ombro direito, tá bom? Ele sentiu esse problema no jogo contra o Botafogo. Ele vai ser reavaliado nessa sexta-feira e aí a gente vai ter a certeza se ele vai ou não para o jogo contra o Voltaço. A possível ausência do De La Cruz, mas também tem a possível estreia do Vinha, ou pelo menos na lista de relacionados, porque existe essa expectativa. Ele está treinando bem lá no CT, a ver se o novo lateral esquerdo do Flamengo será relacionado pelo técnico Tite. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, essas aqui foram as nossas principais informações de hoje, né? O Pilhado aí trouxe as informações do elenco do Flamengo, né? Ele não está satisfeito com esse começo, né, de temporada do Flamengo. E eu já quero saber a sua opinião, torcedores. O que você está achando a respeito, né, desse time do Flamengo realmente, né? Nesses dois clássicos. Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante, beleza? Vocês estão aí, vocês estão de acordo, vocês aprovam aí esse trabalho do Tite, do jeito que ele vem trabalhando. Gabigol, Bruno Henrique no banco de reserva. Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante, né? O Tite aí que está optando por jogar com Pedro e também com Pedro e Everton Cebolinha, né? E deixando os dois principais jogadores do Flamengo em 2019, 2020 ali no banco de reserva, né? Eu quero saber a sua opinião, também comente aqui sobre a atuação do Pedro, né? O Pedro que não está vivendo aí em um bom momento com o Flamengo. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante, beleza, rapaziada? E lembrando, se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, pessoal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se. Então é importante que você inscreva-se no canal, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações, comente e compartilhe o vídeo para poder estar nos fortalecendo, beleza? E lembrando, graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E para esse vídeo eu conto novamente com a sua ajuda para a gente estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. Então já deixa muito like nesse vídeo. Inscreva-se, comente, se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.